As primeiras 3 horas do dia, existem estudos que falam que as primeiras 3 horas do dia definem como será o seu dia. Então, vir nesse momento, às 30 minutos, às 7h27, é um desafio para mim, mas é algo que eu posso entregar que pode contribuir com o seu dia. Pode fazer com que você faça uma reflexão, ouça alguma coisa que você precise nesse exato momento ou passe essa mensagem para alguém que você considere importante. Respirando aqui pra gente começar. Tomando meu café. Sejam muito bem-vindos! Semana passada eu acho que eu fiz a live até quarta-feira, se eu não me engano. Daí eu não fiz quinta, sexta e nem sábado. E domingo também não. O que aconteceu semana passada? Semana passada, 3 fatores aconteceram. E que naquele momento eu resolvi dizer, não, eu volto na live na segunda-feira. Acho que foi na quarta-feira, foi a última live que eu fiz. Acho que foi isso, na quarta-feira. E na quinta-feira, a madrugada de quarta para quinta, o meu bebezinho de 1 ano teve febre. Uma febre alta que ele vinha já há alguns dias. E nesse momento que ele teve essa febre alta, foi um momento que eu percebi que, caramba, não tem como eu passar a madrugada com ele com febre, cuidando dele, ele tossindo, você dormindo mal, ele dormindo comigo, justamente para eu cuidar dos momentos de tosse dele, eu consegui ampará-lo. Não tinha como eu estar em consciência bem aqui às 7h27, depois de uma noite, de algumas noites que vinham. A de quarta para quinta foi uma noite meio que decisiva. Mas essas noites vinham se repetindo todos os dias. Há alguns dias, desde que ele começou a ficar ruim de novo. E de quarta para quinta, quando foi esse ápice aí de ele ficar ruim, foi na hora que eu falei, não tem como, eu não consigo fazer. Eu preciso descansar, eu mal dormi. Eu não consigo raciocinar às 7h27 para estar passando a informação. E aí que vem o tema dessa live de hoje, de escolhas e renúncias. Afinal, tem uma coisa que a gente percebe, que às vezes a gente é muito taxativa, a gente quer ter tudo ao mesmo tempo. A gente quer que as coisas aconteçam tudo da mesma forma, sem estresse, sem dor, sem descontentamento de alguém ou de algo. A gente quer abraçar o mundo. Você já fez isso? Você já parou para pensar em querer abraçar o mundo? De querer ver que você, às vezes, está pegando coisas demais e colocando isso dentro de uma caixa, tudo junto? E você vem fazendo isso há anos. Vem colocando isso há muito tempo. E quando você se depara com aquela situação, que aquela caixa está toda bagunçada, aquela caixa da sua vida, aquela caixa das suas coisas estão todas bagunçadas, porque foi excesso de coisas, às vezes sem sentido, que você foi acumulando, sem dizer não, ou sem dizer, espera aí, eu volto daqui a pouco, espera aí, eu volto daqui uma semana, espera aí, eu volto na segunda, espera aí, não precisa ser agora. Tem necessidade de ser agora? Essa live de escolhas e renúncias era justamente uma live que eu queria ter feito na semana passada. Exatamente, eu queria ter feito na sexta e também não consegui, porque eu também não estava em condições. E daí foi no momento que eu falei, não, eu só retomo na segunda. Faz sentido isso pra você? A mulher tem muito isso e eu me identifico muito e vejo muitas que falam isso pra mim. Nossa, eu me vejo muito em você quando eu vejo você fazendo um monte de coisas assim. E por muito tempo, essa fazer muitas coisas, dar conta de fazer muitas coisas, era algo que eu me orgulhava. Dar conta de abraçar várias atividades ao mesmo tempo, dar conta de estar com
estar com uma, duas empresas rodando, estar na correria do dia a dia, fazer exercício, ir no mercado, busca filho, e faz não sei o quê, e liga para um, e liga para outro. E quando você viu, passou uma manhã inteira e você continuou com aquela caixa com um monte de coisas, tudo junto, misturado ao mesmo tempo. E daí vem algo importante para sua vida, para você resolver e para você separar dessa caixa. E você não separa. Continua nessa caixa do tudo junto, misturado ao mesmo tempo agora. Daí quando você se dá conta que você vai precisar tirar tudo da caixa, porque às vezes começam a vir os problemas, tudo junto, misturado ao mesmo tempo e agora. Para cada escolha que a gente faz, para cada sim que a gente vai dar, vai ter algum não em alguma coisa que você vai deixar de fazer. Vou entrar no tema da live. Já estou entrando, né? Desde o início. Mas o tema de você dizer sim para algo reflete em um não em algo que ficou. Reflete em um não que você disse para outra coisa que poderia ser importante. A reflexão dessa segunda-feira, 20 de junho de 2022, é porque praticamente faltam 10 dias para sim 6 meses do ano terminarem. E a gente ter mais 6 meses de 2022. Para começar aquele projeto lá de 30 de dezembro, de 31 de dezembro, do final de dezembro, do início de janeiro, que você se comprometeu em fazer para você, porque era um ano novo e ia ser um ano diferente. Ia ser um ano, o melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua vida para acontecer. Com as coisas que você ainda não fez. Ó, batom na xícara. Bom dia. Então, naquele dia 30, 31 de dezembro, onde você coloca todos aqueles projetos da sua vida, e quando você vê, já é 20 de junho, e aqueles projetos continuam lá, no papel, na gaveta, ou naquela caixa de tudo misturado ao mesmo tempo, uma hora eu faço, é que você percebe que o tempo vai passando e você não toma determinada decisão de dar um sim para algo e dizer não para outra coisa que ficou. Eu percebo que cada vez mais que eu digo sim para várias coisas ao mesmo tempo, as coisas se atropelam. Semana passada, quando eu interrompi as lives, foi justamente porque eu estava dizendo sim para tudo e não para algumas coisas que eram importantes. Eu estava dizendo sim para todas as coisas que estavam acontecendo, faço a festa do meu filho, organizo as coisas da empresa, faço as coisas aqui da minha casa, não sei o quê. E quando eu vi, eu não estava dizendo um sim para mim. Márcia, precisa dar um tempo, baixa um pouco. A Helene me conhece, ela sabe bem como é que eu sou. Sou acelerada, sim. Sempre fui assim desde criança. Mas agora que eu entendo como eu funciono, eu entendo também no momento de frear. Eu entendo também no momento que eu estou extrapolando. Semana passada eu tive uma crise alérgica muito forte, muito forte. E eu tava com todo esse rosto aqui, toda essa região do rosto, muito inchada, vermelha, cheio de feridas mesmo. Tanto que eu usei filtro em alguns dias depois. E eu percebi o que era esse sinal que estava me dando. Que sinal esse que meu corpo estava respondendo? Eu sei que tem outros fatores também da minha alergia, mas eu percebi que esse sinal era uma escolha que eu estava fazendo de não permitir descansar. E não é descansar eu começar a live às 11, ao meio-dia, mas sim respeitar os momentos que eu precisava dar um break ali. Não agora, eu volto na segunda. Não agora, eu volto daqui 2 dias. Não agora, isso aqui eu posso fazer depois. O que é importante nesse exato momento? Porque se você escolher algo, algo ficará para trás. E esse algo que ficou para trás, a análise que eu te convido hoje é justamente esse. Se esse algo que ficou para trás, ele é decisivo na sua vida, ele é importante como valor seu, talvez lá na frente você vai ter que parar mais tempo ainda para escolher cuidar só desse algo. Porque daí perdeu o controle.
Semana passada, quando eu vi bebê doente com febre de 38,5, de quarta para quinta, eu com uma crise alérgica absurda, e tudo ao mesmo tempo acontecendo, porque era a festinha dele de 1 ano, com muitos compromissos, com muitas coisas para organizar, eu disse, está insano. Eu tenho mais outros 2 filhos, eu tenho mais a empresa do meu marido, eu tenho outras coisas para cuidar. O que é importante eu fazer agora, o que é importante eu não fazer e deixar para outra semana? E não foi só a live que eu parei aqueles dias porque eu não tinha condições físicas de estar aqui às 7h27. Foram outras coisas que eu disse, não, segunda-feira eu volto. O que é importante nesse exato momento? Eu faço uma analogia com um cobertor, porque uma vez eu ouvi isso e pra mim fez total sentido. Quando eu tô demais acelerada, querendo pegar tudo ao mesmo tempo, eu lembro que teve foi inclusive meu professor de coaching, enfim, Jerônimo Temel, ele fala muito sobre isso. Ele disse, nós temos um cobertor curto na vida. A nossa vida é um cobertor curto. É um cobertor que não dá para cobrir tudo ao mesmo tempo. Você vai precisar escolher áreas por áreas para escolher e decidir sobre aquela área da sua vida, que pode não estar legal hoje. Passou o final de semana e você teve mais uma desavença com alguém que você não resolveu ainda no seu relacionamento. Ou com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu parceiro, com a sua parceira. Passou o final de semana e você viu que você extrapolou em contas, em gastos que eram além do que você poderia. Passou o final de semana e você viu que você foi além na saúde. Você cuidou, você bebeu demais, você comeu demais. E chegou segunda-feira, você foi experimentar uma roupa e você disse, caramba, quando que eu vou começar? É hoje? Não é hoje porque é segunda-feira. Não é hoje que você escolhe alguma coisa porque é segunda-feira. Mas sim porque hoje é o momento. É o presente, é o agora. O escolher hoje na segunda-feira, ele traz várias outras reflexões. Porque a gente coloca muito o projeto da segunda. Eu até acho que para você começar qualquer coisa, o melhor dia é o dia que você está, independente se for segunda, terça, quarta. Se for na sexta é melhor, porque quando chegar na segunda, você já começou. E daí você já está no pique de começar algo novo. Quer algo novo na sua vida, quer algo diferente, quer ter um estilo diferente de vida, quer ter uma vida com novos hábitos, é uma escolha. E daí você precisa renunciar outras coisas. E daí eu lembrei de mais uma fala durante um evento. Que a Karina Pelói perguntou para uma plateia de 2.000 pessoas. Quem quer ser magro aí? Daí alguns levantaram a mão. E ela falou, quem é magro? Daí as pessoas, né? Algumas baixaram as mãos, não sei o quê. Então, essas pessoas sim escolheram ser magras. Porque é um novo estilo de vida, é um novo hábito que você precisa deixar outro para trás. Ser magro, ser rico, ser bem relacionado são escolhas e são ações que precisam ser feitas diariamente, renunciando outras. O ter tudo ao mesmo tempo na sua vida vai fazer uma hora que aquela caixa cheia de coisa que você colocou, você não dá conta. E daí você extrapola em algo, você briga com alguém, você come demais, você gasta demais, porque você vai ter algum excesso. Porque você não olhou definitivamente para o que é o mais importante para ser feito nesse exato momento. Há 2 anos atrás, 2 não, já vão fazer 3 anos atrás, foi em agosto de 2019, 5 de agosto de 2019, eu lembro bem exatamente o dia que eu comecei. Eu estava numa das formações de PNL, de Programação Neurolinguística, e eu disse, é amanhã, final de semana era curso de final de semana, eu disse, amanhã eu começo. Amanhã eu vou começar o meu milagre da manhã, eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer exercício, vou cuidar da alimentação, vou isso, vou aquilo. Eu comecei às 5 horas da manhã, na verdade, eu comecei acordando às 5, eu ia pra academia às 5h15, daí combinei com o personal às 5h30, a gente abria a academia do prédio e ele ficava comigo alguns dias da semana, porque para não ter um custo grande, eu tinha 2 vezes por semana eles, outros dias eu fazia sozinha. Mas eu fazia de segunda a segunda, às 5h30 da manhã eu estava na academia. Era uma escolha minha naquele exato momento. E daí naquele mesmo embalo de acordar às 5 da manhã,
eu comecei a cuidar da alimentação. Eu tirei todo o carboidrato refinado, pão, massa, essas coisas que a gente sabe que não tem nenhum benefício, que não é nutritivo, que apenas engorda. E mudei a alimentação, fiquei extremamente focada, porque meu objetivo era emagrecer, ficar boa, não sei o que, não, ok. E eu fui com tudo naquilo, com tudo, a ponto que eu comecei a acordar 4h45, 4h30, porque eu queria mais tempo de academia. Então eu acordava cedo, fazia academia, meditava. Quando chegava 6h15, eu descia no apartamento. Isso era num prédio que a gente morava no Campo Belo. Eu descia. Quando eu descia para acordar as crianças para elas irem para a escola, que elas entravam 7h15. Então eu tinha que acordar eles, arrumar eles, e era o horário que eu tinha, esse horário às 5h da manhã. E foi tão interessante, porque eu entrei numa entrega tão profunda daquilo, que eu escolhi aquilo com todas as minhas forças. Só que quando eu escolhi sim para aquilo, e meu cobertor era curto, como eu comentei agora no início da live, a sua vida você não consegue cobrir a sua cabeça e cobrir seu pé ao mesmo tempo. Você precisa escolher. Alguma coisa vai ficar descoberto quando você botar energia demais em uma coisa. Todo excesso existe uma falta por trás. O que era a minha falta? Eu estava em crise no meu relacionamento já, desde 2017, 2016, um ano e pouco depois da Laís ter nascido. Mas eu fui pegando o cobertor e não vendo aquilo, quer dizer, botando o meu cobertor na minha cabeça e não deixando meu pé para fora, deixando o meu relacionamento de fora. Depois eu olho para isso. E entrei com tudo no meu corpo. Tudo. Tanto que eu tive um resultado absurdo, tanto que a própria nutricionista que eu comecei aí, ela disse, nossa, você está com um resultado acima da média. Eu era extremamente focada naquilo. Só que eu não comuniquei a outra parte, meu marido, na época mesmo, que o quanto aquilo era importante para mim, na verdade o quanto aquilo representava para mim. Acordar cedo tinha um outro reflexo. Eu dormia muito cedo. E qual que era o outro reflexo de eu dormir 9h da noite? Eu não ouvia mais. Nós não nos encontrávamos mais. Ele chegava em casa, eu já estava dormindo. Ele ia comer algo, eu falava que não ia comer. Você percebe como é fácil você começar a criar um problema em cima de outro problema? O problema já existia. O copo já estava ficando com a água cheia, quase transbordando. E eu fui colocando uma gotinha por dia. E não é só eu, existem ambas as partes. Ele também não sentou, me ouviu e, enfim, ambos erraram naquele momento. Relacionamento é construído de 50% cada um. Mas aquele fato de eu estar focado exatamente no meu corpo, na minha mente, em mim, querendo somente meu bem-estar e dane-se o resto, não era essa a vontade que eu tinha. Mas o pensamento ficou muito focado em mim, focado extremamente em mim, sem comunicar o que era importante isso. E eu lembro exatamente do dia que ele falou assim, era só o que faltava. Agora nem o arroz que eu como japonês, você critica, porque eu criticava. Eu tinha estudado que o arroz, olha o ponto que a gente chega, gente. A gente, eu, Márcia, né? Não sei se você se identifica, mas eu estudei tanto que o arroz era um carboidrato que ia virar açúcar no sangue, que ia prejudicar ele, que eu não sabia me comunicar. Eu simplesmente falei, você não pode mais comer arroz. Eu não sabia me comunicar. E minha escolha naquele momento foi excluir tudo. Eu excluo isso, eu excluo aquilo, eu excluo minha rotina nova, eu implanto uma rotina, eu excluo minha rotina antiga, eu implanto uma rotina nova, e as pessoas que engulam isso. E não é assim. As nossas escolhas e renúncias, elas impactam no meio que a gente vive. O que você está escolhendo hoje na segunda-feira não impacta só em você. Impacta nos seus filhos, no seu parceiro, nos seus funcionários, nos seus colaboradores, nos seus colegas de trabalho, no seu chefe, no seu pai, na sua mãe. De algum modo pode impactar em alguém. O que eu faço hoje de reflexão é assim, o que eu estou escolhendo hoje, o que realmente vai impactar na vida de outra pessoa? Se é somente na minha, o que eu devo comunicar às outras pessoas que podem justamente causar um desconforto para elas? Que pode parecer tão óbvio. Pode parecer óbvio a Márcia acordar às 5h da manhã porque ela não tem tempo. Não.
O óbvio precisa ser dito, precisa ser comunicado. A gente precisa falar o que parece para os outros que é normal, que as pessoas já entenderam. Não existe isso. Estar aqui às 7h27 implicou numa conversa antes com ele. Implicou em dizer para ele, olha, isso é importante para mim. É o meu trabalho, é o que eu sinto de missão, é o que eu sinto de chamado. Estar aqui de manhã para falar sobre escolhas e renúncias, sobre o que mudou na minha vida quando eu comecei a ter mais... Hoje eu enxergo como sabedoria de saber enxergar aquilo antes do negócio virar uma bola de neve, antes da água transbordar. Semana passada eram fatores que, se eu tivesse continuado levando as coisas como estavam, eu dei um basta em tudo. Eu disse, eu penso nisso na segunda-feira. Eu volto na segunda-feira com tudo, em todas as coisas que estão paradas aqui. Uma de cada vez. Uma de cada vez no exato momento que elas precisam acontecer. Semana passada, o foco era o aniversário do meu filho e cuidar da saúde dele. Tanto que a gente terminou a festinha dele de 1 aninho no sábado, 7 e pouco da noite. 8 horas, 8h30 da noite, eu estava no hospital com ele, Santa Catarina. Ah, por que eu não fui antes? Porque antes ele estava bem, ele foi piorando, no final da tarde ele começou a ficar ruim. Mas era uma escolha, eu disse, o que eu faço nesse exato momento? Faço a festa, faço o bolo, é com recordação e vamos para o hospital. Foi isso que aconteceu. Porque ele vinha desde terça apresentando sinais que não estava ficando legal, Mas aí a gente vai entendendo o tempo de ação de cada coisa, até onde é o controle, até onde passa, até onde, bom, agora não dá mais. E é isso para tudo na vida. Faz sentido isso para você? Quando você percebe que está na hora de você rever alguma coisa, que tem algo que você gostaria que fosse diferente? Segunda-feira está começando, 20 de junho. Daqui a pouco tá aí julho, acabou 6 meses do ano e começa os próximos 6 meses. Daí você percebe nesse exato momento que você queria estar melhor financeiramente, queria ter terminado aquele problema que você já detectou, resolvido, queria começar um projeto novo na sua vida que é importante para você, você sabe que esse projeto vai ser importante daqui a 10 anos, ou queria ter mudado algo que não tá legal, mas hoje você olha e diz de novo, mais uma semana que eu estou começando sem resolver isso. Mais uma semana que eu não estou olhando para isso. Se você não tiver tempo para cuidar disso, nesse exato momento, como eu disse, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai precisar tempo para cuidar da sua doença. Isso vale para qualquer coisa. Se você não tiver tempo para cuidar agora, de olhar os números do seu dinheiro, lá na frente você vai precisar de tempo para resolver um rombo no seu orçamento. Se você não tiver tempo para olhar para o seu relacionamento, aquela rachadura, aquela infiltração que está começando, aquela erva daninha, aquele sinal. A vida dá sinais o tempo inteiro pra gente, que algo não está legal, que algo precisa ser olhado com carinho, com atenção e dizer, opa. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos 2 anos foi dar mais atenção à minha intuição. Isso eu vou até compartilhar com vocês, assim. Toda vez que a minha intuição diz algo sobre algum fato que está acontecendo, eu procuro dar um pouquinho mais de atenção. Não simplesmente achar que, besteira. Hoje eu vejo que a intuição é um aviso, tem alguma coisa incomodando meu olho aqui, isso que eu tô piscando. É um aviso de algo que eu não tô conseguindo perceber e que tá ali. É um aviso dos anjos, Espírito Santo, de Deus, do que você acreditar. Para mim é um aviso. A intuição que a gente tem, e a mulher tem muito isso porque nós somos mais sensíveis que os homens, a gente consegue perceber algo fora do lugar. Seja com outra pessoa, seja em algum fato de trabalho, seja algo que acontece ao nosso redor. Aquilo aconteceu de novo. Ou aquilo está vindo com outra... Por que eu estou tão incomodada com tal situação? O que eu não fiz, o que eu não escolhi direito que hoje me incomoda tanto?
Hoje eu vejo que as escolhas e renúncias da gente, elas estão muito relacionadas ao que a gente pensa, que a gente acredita, sim. Mas tem avisos que vêm que são de Deus, são do céu. Tem avisos que fazem a gente mudar a rota. Totalmente. Tem avisos, tem sinais que a gente percebe que são feitos pra gente, naquele exato momento. Porque a partir daquilo a nossa vida foi totalmente para outro lado. A partir daquilo que você observou, você percebeu que algo estava fora ou em desacordo com o que você acreditava, algo mudou totalmente na sua vida. Ou simplesmente você não se sentia confortável e daí você foi lá e mudou. Faz sentido isso pra você? Olha o quanto as nossas escolhas e renúncias, elas impactam totalmente na nossa vida. E pra fechar essa live, eu vou contar uma história bem rapidinho. Eu tinha um namorado, eu morava em Passo Fundo. Eu tinha namorado na época da faculdade. E foi muito interessante como as coisas são colocadas na sua vida naquele exato momento. E você precisa escolher que rumo você vai tomar. A gente já tinha brigado várias vezes, nós já tínhamos nos desentendido várias vezes. Não era uma vez, era duas, era três, eram várias vezes. Existiam. Nosso relacionamento estava por um fio. Eu não conseguia dizer não conseguia escolher. Porque eu tinha pena, porque eu tinha dó, porque eu não sabia que outra pessoa ia sentir sobre aquilo. Mas algo me dizia que existia algo errado. Pois bem, eu estava naquelas vai, não vai, volta, não volta. E eu lembro que eu estava um dia no apartamento dele, a gente passou lá rapidinho, e ele falou assim, me ajuda a tirar o lixo, porque hoje é dia do lixo, me ajuda a tirar o lixo, sabe quando pega saquinhos para tirar as lixeiras e tal, esvaziar? Pra mim, tudo bem, ajuda. Ou pega a lixeira lá do quarto, tipo essas coisas de escritório. E eu lembro que eu tirei esse lixo, nossa, a cena me lembra muito forte. Eu tirei esse lixo e caiu um pedaço de papel no chão, caiu uma bolinha de papel amassada. O que você faria se você visse uma bolinha de papel no chão? Geralmente você vai lá e pega a bolinha, ok, bota de volta no saco e vida que segue. Eu abri essa bolinha de papel. Nessa bolinha de papel estava escrito uma seguinte mensagem. Fulana, vou falar o nome das pessoas aqui. Fulana, fui levar a outra fulana na rodoviária. Volto tal hora. Resumindo, ele estava escrevendo para a irmã dele que ele tinha ido levar a ex-namorada dele, que estava na casa dele no final de semana, que ele não me atendeu o telefone, na rodoviária. O final de semana inteiro ele sumiu. Ele sumiu o final de semana inteiro, bem quando a gente estava brigando. Essas coisas de desavenças de namoro, mas a gente já namorava há quase 3 anos. E naquele dia eu peguei essa bolinha de papel, abri e tava no recado. Fui levar a fulana na rodoviária. Daí eu, puxa vida, caramba, o que tá dizendo isso? Tá dizendo que ele não tava comigo, já tinha uma outra pessoa, eu tinha voltado com a ex. E eu descobri naquele simples desenrolar de um papel que caiu na minha frente. Mas os sinais estavam sendo dados e eu estava escolhendo sempre não olhar. Estava colocando panos quentes, estava dizendo, tudo bem, não, ele vai mudar, é assim mesmo, não sei o quê. A vida dá sinais para a gente escolher. Qual caminho a gente vai, qual caminho seguir, o que acreditar, o que olhar, o que escolher. E existem renúncias, existem choros, existem dores, existem desconfortos. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. É impossível, é insano e nem seria justo. Senão a gente pararia no tempo. Imagina se a gente tivesse tudo ao mesmo tempo. Saúde, riqueza, relacionamento, tudo viesse junto. Não ia durar muito tempo, assim como as tristezas não duram. Nem a tristeza, nem a alegria, ela é eterna. Elas vêm como ciclos. Fechou um ciclo, você escolheu, você renunciou, você entendeu qual que é o recado para você aprender? É isso que eu acredito. As escolhas e renúncias são ciclos da nossa vida para a gente entender, para a gente amadurecer e para a gente ter uma outra forma de ver as coisas e dar outras contribuições. Escolhas e renúncias têm tudo a ver com o que a gente está construindo e deixando na nossa vida, os nossos aprendizados. Quando a gente tem filho, isso vai refletir nos filhos. Eles vão viver lá na vida de adultos
Vão lembrar das experiências deles quando crianças. O que papai e mamãe escolhiam? O que eles falavam, escolhiam sobre o relacionamento deles? O que eles falavam, escolhiam sobre o dinheiro? O que eles falavam e escolhiam sobre o trabalho? Se eu perguntar hoje pra você, não sei a idade que você tem, mas com certeza você vai falar que sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre alimentação, tem total influência o que você viveu na infância, do seu pai e da sua mãe, e foram escolhas deles, e eles fizeram as melhores escolhas com o que eles tinham na manga, com o que eles podiam, com o que era possível. E isso é um recadinho pra gente terminar, que você tá fazendo hoje as melhores escolhas com o que você tem de melhor. O que é melhor e possível nesse momento você fazer? O que é possível você escolher nesse momento que você dá conta? E não precisa ser várias coisas, pode ser uma por vez. Se você fizer uma por vez bem feito, ok, foi bem feito. Era aquilo que precisava ser feito nesse exato momento. Esse era o recado dessa segunda-feira. O que você está escolhendo hoje é o reflexo dos próximos 6 meses. É o reflexo de amanhã, é o reflexo daqui a 1 ano, é o reflexo daqui a 20 anos. Pode ter certeza. Nós somos o que a gente faz repetidamente todos os dias. Não é uma coisa, um fato que acontece. Não é um carro que você compra, uma casa que você adquire, uma viagem que você faz que vai determinar o seu futuro. É exatamente todos os nossos hábitos diários que definem o nosso futuro. As nossas experiências. Seja com dinheiro, seja com trabalho, seja com relacionamento, qualquer área. Eu falo que cuidar de relacionamento é cuidar de tudo. Porque o relacionamento, ele é único. E para ele ser único, ele precisa funcionar nas várias áreas. Sem saúde a gente não faz nada. Sem dinheiro a gente não faz nada. Sem trabalho a gente não faz nada. E sem um parceiro, a gente pode até ficar bem. Talvez a gente sinta falta lá na frente ou não. Mas para ter tudo isso, tem que escolher, tem que renunciar. É sim e não constantes na nossa vida. A mensagem de segunda-feira era essa. Vai ficar gravada, vai ficar salva para quem não pôde participar. Agradeço pela sua atenção, sua participação, sua estada comigo aqui nesse exato momento. Se você gostou, compartilha, eu vou deixar ela salva. Gratidão, e voltamos às lives das 7h27 essa semana. Segunda-feira hoje eu estou voltando e amanhã tem mais. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.